Olá amigos e amigas, eu sou o Wellington Justo e você está no Espaço do SESMIT. Como prometido, gravaremos vídeos diários com dicas importantes para concurso público. Neste ano de 2017, teremos o concurso da Petrobras. Dia 1º do mês que vem, dia 1º de outubro, nós teremos o concurso da Petrobras. Mas as dicas dadas aqui no Espaço do SESMIT poderá ser aproveitada em todos os concursos para técnico em segurança do trabalho. Se qualquer coisa, se qualquer assunto aqui debatido estiver desatualizado, nós imediatamente iremos fazer a atualização do material e gravaremos novas aulas. Então, para não perder muito tempo, iremos direto aos nossos assuntos. Lembrando que focaremos nos principais, no que é mais importante para você. Primeiro, iremos falar sobre cálculo de dose para ruído. Depois, cálculo de IBUTG, taxa de gravidade, taxa de frequência de acidente e muito mais assunto super importante para você concurseiro. Então não perca nenhuma de nossas videoaulas. Hoje aprenderemos a calcular a dose de ruído contínuo. Então vamos lá. Para você que está começando agora no mundo dos concursos públicos, você precisa saber que não precisa ter muita experiência, você não precisa ter anos e anos como um concurseiro. Claro que isso pode ajudar se você já estudou, se você já vem estudando um bom tempo, essa bagagem é importante. Se você já está na área e conhece muito de segurança do trabalho, isso vai ajudar bastante, mas lembramos que concurso é outro mundo, concurso público é um mundo à parte, você não aprende a ser concurseiro, as matérias, a maioria das matérias que existem no concurso público, né, são diferentes daquilo que você vê na escola. Você está acostumado, mesmo matemática, português, que são matérias corriqueiras, para concurso público elas caem de uma forma diferente. E específica segurança do trabalho, para técnica de segurança do trabalho, não é diferente. O que é cobrado, o que é dito lá no seu curso, não é o mesmo que cai lá no concurso da Petrobras ou qualquer outro concurso que você vai fazer. Tem um diferencial. Então, fica quase que todo mundo no mesmo barco, mesmo aquele que tem pouca ou aquele que tem muita experiência. Mas o que vale é o empenho que você vai ter, o que você vai fazer para alcançar seu objetivo. Você vai estudar 1, 2, 3 horas ou vai ficar esperando tudo acontecer? Se vai ficar esperando a sorte vir. E se você está se esforçando, está estudando, mesmo que não seja neste concurso, uma hora você vai passar. Então, vamos ao nosso assunto principal, calculando dose de exposição a ruído. Mas primeiramente, para entender todo esse processo, entender o cálculo de exposição a ruído, o cálculo de dose, nós devemos dar uma lida básica aqui no anexo 1 da NR 15. O anexo 1 traz os limites de tolerância para ruído contínuo. Aqui tem essa tabelinha aqui, que é difícil você decorar para concurso público. É possível, mas é meio complicado porque tem muita coisa. Vamos ler esse pedacinho, que não é muita coisa, né? Temos aqui uns 7 itens. Item 1. Entende-se por ruído contínuo ou intermitente, para os fins de aplicação de limite de tolerância, o ruído que não seja de impacto. Se não é de impacto, é ruído contínuo. 2. Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis, com instrumento de nível de pressão sonora, operando no circuito de compensação A e circuito de resposta lenta slow. As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. Pessoal, uma coisa importante aqui. A gente vai calcular a dose, mas só peço que você preste atenção nesse item. O item 2 sempre cai em concurso público, tá? Pode não cair na sua prova, mas do coleguinha ali, tenha certeza que ela vai cair. Esse item 2, os níveis de ruído, com a forma de medição, né? Olha, circuito de compensação A
E circuito de resposta lenta, slow. Isso aqui sempre cai no concurso público. Mas continuando aqui, os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados no quadro deste anexo, ou seja, o quadro 1, este quadro aqui. Vamos ao item 4. Para os valores encontrados de nível de ruído intermediário, será considerado a máxima exposição de área permissível relativa ao nível imediatamente mais elevado. Item 5. Não é permitida exposição a níveis de ruído acima de 115 decibéis para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. Um item também que pode cair em concurso, né? Item 6. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruídos de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, ou seja, devem se somar, de forma que, se a soma das seguintes frações, essas aqui, exceder a unidade, ou seja, uma dose de ruído, a exposição estará acima do limite tolerável. Na equação acima, vamos entender aqui, Cn, aqui, indica o tempo total que o trabalhador fica exposto ao nível de ruído específico e Tn indica a máxima exposição de área permissível a este nível, segundo o quadro deste anexo. 7 e último item. As atividades ou operações que expõem os trabalhadores a níveis de ruído contínuo e intermitente superior a 115 decibéis sem proteção adequada oferecerão grave e iminente risco. Pessoal, eu li esse item, esse anexo 1, não é tão importante ler ele todo assim, mas tem algumas coisas que a gente pode salvar. Tanto que eu falei que esse item 2 aqui sempre cai no concurso, tá? Olha, um dos mais importantes itens é esse 2. Então, dê uma focada aqui, principalmente nessa partezinha aqui, tá? Desse finalzinho aqui. Isso sempre cai em concurso público e pode cair na sua prova. Então, eu preciso decorar essa fórmula aqui? Você vai fazer um concurso público. Você não precisa decorar essa fórmula. Você só precisa saber o fundamento principal. O princípio é: dividiremos o tempo de exposição do trabalhador, os vários tempos de exposição, pelos tempos normatizados, pelos tempos de exposição que está na NR. Exemplo, o trabalhador ficou a 4 horas trabalhando a 85 decibéis. Lembrando que para 85 decibéis a gente pode ficar até 8 horas. Então o que vai acontecer? 4 horas foi o tempo que ele ficou, e a gente vai dividir 4 por 8, que é o tempo real. Então, a gente vai fazer isso com todas as medições que a gente encontrar. Ficou 2 horas, ficou 3 horas, a gente vai pegar esses tempos e dividir por aquilo que está na NR. Para 90 decibéis, ele ficou 2 horas, em 90 decibéis, exposto a 90 decibéis 2 horas, e nós sabemos que para 90 decibéis o trabalhador pode ficar 4 horas. Então é 2 dividido por 4. Aí depois a gente pega o resultado dessa divisão toda e soma. Se a dose for superior a 1, este ambiente é insalubre. Então, para não perder muito tempo, vamos a uma questão prática para você ver como funciona. Não é nada difícil, é muito simples. Vocês vão sair desta aula sabendo calcular a dose de ruído contínuo. Vamos lá? Questão de concurso. Esta questão aqui, pessoal, é da Sesgran Rio, que é a banca que irá elaborar a prova do concurso da Petrobras deste ano de 2017. Além desta questão, responderemos no mínimo, nos próximos vídeos, no mínimo 10 questões, né? Teremos temas diferentes ali mesclados, mas não se expande. A gente vai abordar todos os assuntos do edital, ok? Então, a questão diz o seguinte:
um funcionário de uma empresa prestadora de serviço de distribuição de gás trabalha 8 horas diárias, né? Horário normal. Durante as 2 primeiras horas, expõe-se a um nível de pressão sonora de 85 decibéis e a um nível de pressão sonora de 88 nas 4 horas subsequentes. No restante da jornada, expõe-se a um nível de pressão sonora de 90 decibéis. De acordo com o anexo 1 da NR15, a exposição máxima diária admissível para os níveis de ruído mencionados é, respectivamente, 8, 5 e 4 horas. Assim, sua dose de exposição é de 100, 125, qual que é? Então, vamos aprender a calcular a dose de ruído e vamos responder essa questão. Só peço que não julgue as minhas letras, né? Porque eu estou escrevendo, vou escrever aqui com o mouse e não fica muito legal. A fórmula é CN sobre TN. Que letra horrível, né? Mas dá para entender. Então vamos lá. Primeiramente vamos escrever os dados aqui, né? Vamos dissecar os dados. Nas 2 primeiras ele ficou 85 decibéis. Né? 2 horas a 85 decibéis. Nas 4 horas seguintes ele ficou a 88 decibéis. E como foram 8 horas, né, o restante nos sobrou aqui 2 horas e ele ficou exposto a 90 decibéis. Essa questão nos facilita porque ela diz quanto tempo a gente pode ficar exposto a cada pressão sonora apresentada. Por exemplo, a 85, isso é fácil, é 8 horas, não precisava nem olhar. 88, aqui diz que é 5 horas. E 90, 4 horas. Como eu disse, o que a gente vai fazer? Dividir o tempo que o trabalhador ficou exposto, aqui, 2 horas, pelo tempo real. O tempo real é aquilo que está lá no anexo 1, no quadro do anexo 1 da NR15. Então vamos lá, né? Depois que a gente fazer toda essa divisão, a gente soma. Então, o tempo de exposição foi 2 horas, dividido por 8, que é o tempo real. Então, 2 não dava para dividir por 8, a gente desce o zerinho aqui, põe uma vírgula, desce o 2, transforma em 20, dividindo 20 por 8 não dá exato, a gente vai conseguir 2, né? E vai sobrar 4. 4 não dá para dividir por 8, a gente coloca um zerinho, agora 40 dá para dividir por 8, que é igual a 5. Então, a dose de exposição a 85 decibéis por 2 horas é igual a 0,25, então está num tempo aceitável. Mas espera que a gente vai somar tudo depois. Em seguida, temos ali exposição por 4 horas a 88, que a gente vai dividir 4 por 5. 4 não dá para dividir por 5, a gente coloca o nosso zerinho aqui, desce o 4 e coloca um zerinho. 40 dividido por 5 é igual a 8, porque 8 vezes 5 é igual a 40. Então achamos o nosso segundo valor, e agora a exposição por 2 horas a 90 decibéis. Pegamos o tempo de exposição dividido pelo tempo real da NR15. 2 dividido por 4 não dá, pega o zerinho, desce, coloca um zerinho, vira 20. 20 dividido por 4 é igual a 5, não é?
Então, encontramos aqui as nossas medidas, primeiro 25, depois 8 e depois 5. Nos resta agora somar tudo e verificar se a dose está superior a 1. 0,25 mais 0,8, para facilitar colocamos mais um zero aqui, mais 0,5. Colocamos mais um zero também para facilitar, ok? 5, 2 mais 8, 10, mais 5, 15. Subimos 1 e aqui temos a dose de 1,55. Para transformar em porcentagem, apenas multiplicamos a dose encontrada por 100, que vai dar o seguinte: 1,55 vezes 100 é igual a 155%. Então, nossa resposta é esta aqui. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, o cálculo de dose de exposição a ruído não é nada difícil, é bem simples. É meio complicado no início, né? A gente não entende muito, mas como eu mostrei no exemplo, é bem simples e aos poucos você vê esse vídeo 2, 3 vezes, você vai virar craque e já vai estar fazendo esse cálculo de olhos fechados. Lembrando que nos próximos vídeos a gente vai ter cálculo de IBUTG, taxa de frequência, cálculo de taxa de gravidade na questão de acidentes e muitos outros assuntos que é de extrema importância para seu concurso. Aguardo vocês no próximo vídeo e até mais!